Olá, bom dia! O Agroband está entrando no ar para todo o Brasil através da TV Bandeirantes e do canal Terra Viva. Alerta! Rio Grande do Sul tem barragens em situação de risco. O estado é o que tem o maior número de estruturas deste tipo no país. Expectativa é lançada a programação da abertura da colheita do arroz. A safra deste ano deve ter resultados abaixo do esperado devido às enchentes. Paixão nacional. Brasil tem mais de 200 novas fábricas de cerveja. A maior produção está no sul do país. Tudo isso e muito mais agora no Agroband. Não sai daí. A tragédia ocasionada pelo rompimento de uma barragem da mineradora Vale em Brumadinho, no estado de Minas Gerais, colocou o país inteiro em alerta. O Rio Grande do Sul é o estado com maior número de barragens do Brasil e, de acordo com a Agência Nacional de Águas, 2 delas estão em situação de risco, mas o Ministério Público aponta uma terceira e a nossa equipe foi conferir a situação. Segundo o relatório da agência, 2 barragens no estado apresentam riscos, uma em Cachoeira do Sul e outra em Pelotas. O Ministério Público Estadual alerta para outra estrutura em Viamão, que, segundo um estudo feito em 2014, a pedido da Secretaria de Obras Públicas, também oferece perigos. A barragem Águas Claras tem uma altura de cerca de 14 metros e um comprimento de 2.600 metros. O volume que pode ser armazenado nela é maior que o de Brumadinho. Uma barragem com grande volume, são 18 milhões de metros cúbicos armazenados de água. É uma quantidade superior à barragem de Brumadinho, que agora sofreu esse gravíssimo acidente em Minas Gerais. No caso de um rompimento do talude, e corre risco disso acontecer, pode atingir esse turbilhão de água, esses 18 milhões de metros cúbicos, podem atingir inclusive a zona norte do município de Porto Alegre e causar não só prejuízos ambientais, materiais, mas também vidas humanas. O MP Federal abriu um inquérito civil ainda em 2014. A barragem fica em um assentamento criado em 1998 e é de responsabilidade do INCRA, que disse por meio de nota estar respondendo a todas as demandas do inquérito. O Instituto informou também que tem se esforçado para captar recursos financeiros para contratar uma empresa que faça uma inspeção de segurança. A manutenção do local é feita pelos agricultores. Osmar é líder do assentamento e diz que a barragem não oferece riscos à população. Ele afirma que comportas e tubulações foram reformadas recentemente e que há vertentes naturais por onde a água escorre. Ela tem mais de 16 comportas todo por fora dela, que no período de chuvas a gente consegue abrindo essas comportas, então não deixando estourar ou abrir em outro local. A apresentação de risco de rompimento essa barragem não tem. Além de ser usada para o cultivo de agricultura orgânica, ela é necessária para a conservação da biodiversidade do banhado dos Pachecos. Há ainda 3 comportas que mandam água para o rio Gravataí. Partes da água que a população consome também, ela também sai dessa barragem, pelo sistema de derivação. Para o promotor, a fiscalização é fundamental para evitar novas tragédias. O Estado hoje não pode confiar apenas no próprio empreendedor, nos laudos produzidos pelo próprio empreendedor. O próprio Estado precisa fazer essa checagem, digamos assim. E a gente segue falando sobre a situação das barragens do Rio Grande do Sul com o secretário de Meio Ambiente e Infraestrutura do Estado, Arthur Lemos Júnior. Bom dia, secretário. Bom dia, telespectadores da Bandeirantes. Secretário, como vai ser a ação do governo a partir de agora? Vocês vão apresentar para o governador um plano, agora na primeira quinzena de fevereiro. Como vai ser esse plano? Bom, primeiramente é importante que se diga que o arcabouço legal no estado do Rio Grande do Sul ele já existe. Só que não basta fazer leis restritivas e leis bem elaboradas se a gente não aplica as leis. E esse vai ser o trabalho e que nós vamos apresentar para o governador esse plano de ação para que nós, primeiro, intensifiquemos a fiscalização. Fazer uma força-tarefa para que a gente amplie o número de barragens fiscalizadas e comunicando à ANA, a Agência Nacional de Águas, como vinha sendo feito até o presente momento. Da mesma forma, nós vamos trabalhar para desburocratizar a parte da fiscalização no que se diz respeito às multas, porque onde há impunidade é que o responsável pela parte contrária acaba não
evoluindo e avançando na proteção daquilo que é sua responsabilidade, no caso do empreendedor. E também fazer um trabalho de comunicação ao empreendedor para que ele venha trazer aquilo que já está na lei. Um plano de barragem, um plano de emergencial de enfrentamento, caso aconteça algum acidente, e também todos os trabalhos de intervenções que vão ser feitos nas barragens. Todas as barragens precisam de plano ou tem um tamanho que fica fora? Não, a legislação ela prevê um tamanho específico, né? A legislação federal ela prevê acima de 3 milhões de metros cúbicos de represamento ou acima uma altura de 15 metros. No caso do Estado, é importante que se diga, nós somos mais restritivos que a lei federal. Nós trabalhamos com uma altura de 9 metros e acima de 1,5 milhão de metros cúbicos que necessitam ter uma atenção especial do empreendedor. O Rio Grande do Sul tem um grande número de barragens para irrigação de lavouras, dessedentação animal e abastecimento das cidades. Vocês vão procurar associações de agricultores, os arrozeiros, por exemplo, que utilizam barragens para irrigar suas lavouras, vão procurar sindicatos rurais, de trabalhadores rurais, vão fazer uma aproximação, vão ir a campo para fazer esse contato? A força-tarefa, depois de delineada, ela vai prever, sim, essa interação com os agentes que possam aproximar melhor o órgão fiscalizador, o Departamento de Recursos Hídricos da Secretaria, do empreendedor, que é, muitas vezes, o produtor rural que está nessa ponta. Encaixado neste critério de que tem que se apresentar todos os estudos necessários por parte do empreendedor, nós queremos fazer através dessas associações e das federações para que nós tenhamos uma maior efetividade e não venhamos a penalizar, por vezes, alguém que desconheça a legislação ali na frente. Em relação à situação lá de Minas Gerais, das barragens de minério, nós não temos esse tipo de barragem aqui. E o modelo de construção também, nós usamos muita pedra para construir as barragens. Isso dá uma solidez maior? Dá uma solidez. É importante que a população também saiba, as barragens de Minas Gerais são barragens de rejeitos e tinha uma altura, no caso de Brumadinho, de 87 metros. Mapeado hoje no estado, nós temos aí uma das maiores em torno de 20 metros de altura, então, e é de água, não é de rejeito. E as barragens de rejeito aqui no Rio Grande do Sul, que são 5 que são de responsabilidade da Agência Nacional de Mineração, são secas, né? Os rejeitos são secos e não sofrem nenhum risco de rompimento, ao exemplo do que aconteceu em Minas Gerais. Na lista da ANA, da Agência Nacional de Águas, nós temos 2 barragens em risco aqui no estado. A de Capané, que fica em Cachoeira do Sul, no Arroio Capané, que é um braço do rio Jacuí, e serve para irrigação de lavouras de arroz, pertence ao Instituto Rio Grandense do Arroz, e a de Santa Bárbara, que fica em Pelotas, pertence ao SANEP e faz o abastecimento da cidade de Pelotas. Essas barragens serão prioritárias nessa força-tarefa, nessa fiscalização? Com certeza, inclusive essa informação que está no relatório da Agência Nacional de Águas foi originada na Secretaria. E a partir da originação dessa constatação, os empreendedores, no caso de Santa Bárbara, já fizeram algumas intervenções necessárias para correção. No caso de Capané, vem sendo feito atividades mitigadoras, como, por exemplo, a utilização de apenas 35%, 40% do nível, não chegando ao nível superior da barragem, e fazendo sim um controle preventivo para que aconteça. Agora, a intervenção, no caso da Capané, é importante também que a gente traga ao conhecimento, não é uma discussão de agora, isso é uma discussão da década de 90. Em 2004, já se tentou buscar recursos para isso. A gente tem que tratar com a seriedade necessária que o tema exige, e nós vamos tratar com essa seriedade. E nessa que a gente viu na reportagem, que fica no assentamento Filhos de Cepé, em Águas Claras, no município de Viamão, perto aqui de Porto Alegre, e que responde pela irrigação do arroz orgânico. São os maiores produtores de arroz orgânico aqui da América Latina. Da mesma forma, além do risco, as pessoas têm o risco também ambiental, dada a proximidade de uma unidade de conservação. Mas, neste caso, desde 2016, o Ministério Público Federal já vem acompanhando e o diretor do Departamento de Recursos Hídricos que alimentou com as informações o Ministério Público Federal. Sabemos, ao que chegou até nós, que porventura parece que o Ministério Público ajuizará uma ação civil pública em face do INCRA, para que o INCRA faça os investimentos necessários para fazer a correção da barragem, que é necessária tanto para os produtores quanto para o ecossistema já consolidado. O Estado tem ingerência, nesse caso, se pertence ao INCRA?
tem ingerência do ponto de vista da fiscalização. Pertencente ao INCRA, claro, o Estado já solicitou ao INCRA que fizesse as correções. Não fazendo, cabe ao Ministério Público, então, ajuizar esta ação para que o INCRA venha fazer as intervenções necessárias. Secretário, e as comunidades que vivem no entorno de barragens, isso pode mudar também, ter uma proibição, por exemplo, para que numa área muito próxima das barragens não existam comunidades? Esta atenção não se teve, nós temos que conviver com a realidade atual, mas exige-se e espera-se que daqui para frente evite-se que comunidades se coloquem ao entorno das barragens, porque sim, você acaba aumentando o risco. Porque se tentou, é risco zero? Não existe. Você ter uma barragem, existe um risco. O que a gente tem que fazer, o poder público e principalmente o empreendedor, é fiscalização, é trabalhar no monitoramento para que ele reduza esse risco próximo de zero, mas nunca será zero. E essa fiscalização, essa força-tarefa, vai começar a trabalhar quando? Nós queremos apresentar para o governador as medidas. Além da força-tarefa, tem alterações legislativas, também tem encaminhamentos junto a alguns órgãos que nós necessitaremos de intervenção. Pretendemos apresentar para o governador até nesta primeira quinzena de fevereiro, para que nós já até antes do final do mês de fevereiro a gente passe a fazer a atuação necessária. E o Estado tem funcionários para fazer essa fiscalização? O Estado, o Departamento de Recursos Hídricos tem funcionários, não suficientes para atacar de imediato todas as barragens, ao passo que também fará parte do escopo a gente buscar, junto a instituições, apoio técnico nesse sentido. Para tranquilizar a população, estamos sob controle com as nossas barragens, secretário? Pois é, isso foi me perguntado, inclusive havia uma preocupação muito grande da população de Pelotas. É importante que se diga o que eu disse, que eu comentei. Por ela estar lá, já com esse ponto de atenção, é porque houve uma fiscalização. E as intervenções estão sendo feitas pela SANEP. Então, acho que a população, neste sentido, pode ficar um tanto quanto mais calma, sem necessidade de alardes, porque as intervenções vêm sendo feitas. E com esse trabalho que nós vamos fazer a partir de agora, intensificando a atuação e com apoio da Agência Nacional de Águas e esperamos também do Governo Federal, a gente tende a melhorar e ampliar os nossos controles. Muito obrigada, secretário. Vamos, então, torcer para que essa força-tarefa vá a campo e deixe tudo com segurança. Aconteceu nesta semana a apresentação da programação da abertura oficial da colheita do arroz no Rio Grande do Sul. O estado é o maior produtor do grão no país e deve enfrentar dificuldades na safra em função das enchentes que atingiram as lavouras nas primeiras semanas do ano. Às vésperas da colheita, a torcida do produtor é para que o tempo permaneça assim, firme. Pelo menos a meteorologia, a climatologia não indica tal fenômeno que seja repetido. Então dá mais uma segurança. Isso aí, lógico, nos deixa mais tranquilo. A aposta do produtor de Rio Grande, que planta 550 hectares, é num cenário bem diferente do que se viu na primeira semana de janeiro em alguns pontos, quando em apenas 3 dias choveu o equivalente a 3 meses. A chuva intensa espalhou estragos por lavouras na fronteira oeste e campanha do Rio Grande do Sul. 223 mil hectares foram atingidos. Nessa quarta-feira, durante a coletiva de imprensa da abertura oficial da colheita do arroz, em Capão do Leão, foi anunciada a diminuição de quase 1 milhão de toneladas na produção desta safra. A projeção é que a produção baixe de 8 milhões e 200 mil toneladas em 2018 para 7 milhões e 300 mil toneladas neste ano. A espera agora é por um anúncio por parte do governo federal de ajuda aos produtores que tiveram prejuízo. Esse excesso de chuvas, ele gerou aí uma diminuição da luminosidade, pegou em cheio o período reprodutivo da cultura, então realmente esta chuva em excesso trará uma diminuição na produtividade. O vice-presidente da Federarroz disse ainda que entre as alternativas que podem reduzir os custos da porteira para dentro está a diversificação, como a integração lavoura, pecuária e soja, já que o produtor gasta 15% a menos quando volta com arroz em cima da soja. Modalidades como essa não irão impedir o aumento do custo da produção por enquanto, o que deve ser repassado ao consumidor. É que o arroz, quando tem uma diminuição na produtividade, como exemplo, pode aumentar 10% para o consumidor e quando tem uma produção normal, chega a diminuir 30% para o produtor. Então, um produtor que já vem de prejuízo nas últimas safras, de um custo de produção altíssimo, ele realmente
ele está sofrendo um forte impacto em função de toda essa conjuntura. A abertura oficial da colheita do arroz acontece entre os dias 20 e 22 de fevereiro, com o tema Matriz Produtiva, atividade diversificada, renda ampliada. Nós vamos para um rápido intervalo, mas daqui a pouco a gente volta para falar sobre uma paixão nacional, a cerveja. No ano passado foram abertas mais de 200 novas fábricas da bebida no país. Até já! Estamos de volta com o Agroband. O nosso assunto agora é cerveja. Em 2018, foram abertas 210 novas fábricas da bebida no Brasil. Hoje, são 889 estabelecimentos e quase 17 mil produtos, conforme dados do Anuário da Cerveja, elaborado pelo Ministério da Agricultura. O Rio Grande do Sul se mantém na liderança, com 186 unidades, seguido de São Paulo e Minas Gerais. O Leopoldo começou a fazer cerveja em casa, um hobby que virou profissão. Hoje ele é um dos cervejeiros responsáveis por produzir 30 mil litros da bebida por mês nesta cervejaria artesanal da Zona Norte de Porto Alegre. A gente meio que educa o público. O que é a cerveja realmente boa para ele, o que pode ser bom, quais tantos estilos diferentes que podem existir na cerveja. A fábrica funciona há 5 anos. O Cláudio tinha uma distribuidora de chopp e percebeu que havia espaço no mercado de cerveja artesanal. Começou vendendo para eventos. Hoje, a bebida feita aqui já está em mais de 100 bares e o próximo passo é enlatar a cerveja. Ano passado a gente cresceu 50%, esse ano a gente está projetando esse crescimento de novo, mas muito em razão do consumidor, né? Que o consumidor está aprendendo a tomar cerveja de qualidade e vindo para as cervejarias artesanais. Esta outra cervejaria da capital produz aproximadamente 2.500 litros por mês. Tudo é consumido aqui mesmo. O Frederico, que abriu o negócio há pouco mais de 2 anos, já planeja ampliar a produção. A gente vai lançar em breve nossas cervejas em garrafa e vai começar também a abrir alguns pontos específicos. Um mercado impulsionado pela vontade do consumidor de experimentar novos sabores. Um estudo feito por uma empresa de pesquisas de mercado apontou que mais da metade dos jovens de até 24 anos, por exemplo, estão dispostos a conhecer uma cerveja diferente. Que tal uma no estilo drink? A cervejaria buscou inspiração em Berlim, na Alemanha, para lançar a novidade. Uma cerveja tradicional servida em Berlim não é uma coisa totalmente nova no mundo da cerveja, mas aqui eu não tenho conhecimento de alguém que estivesse servindo ela com os xaropes como ela é feita em Berlim. Um dos ingredientes básicos para a fabricação da cerveja, junto com a água, o malte e a levedura, é o lúpulo. Tem a capacidade de agregar amargor, sabor e aromas. E pesquisadores paulistas desenvolveram um projeto para a obtenção de cultivares de lúpulo adaptadas às condições tropicais. Será o lúpulo brasileiro. A planta é uma trepadeira que pode crescer até 30 centímetros ao dia, podendo atingir 7 metros de altura e originalmente é adaptada ao clima frio. É sobre isso que eu converso agora com o engenheiro de produção e mestre cervejeiro Bruno Claudino. Bom dia, Bruno. Bom dia, tudo bem? Bruno, a tua produção é em IP, mas é uma produção pequena, experimental. Conta um pouquinho pra gente quanto tempo tem e como está o desenvolvimento do lúpulo da cidade de IP. Sim, a gente também, além dessa cidade, também fiz experiências em Eldorado e também agora recentemente em Capão. Vamos situar para o nosso telespectador, porque a gente está para todo o Brasil. Capão da Canoa é no litoral do Rio Grande do Sul. Eldorado é na Grande Porto Alegre. E IP fica na região da Serra. Isso, na Serra, quase fronteira com Santa Catarina. Então a experiência ela já tem 5 anos, né? São lúpulos que foram originados da Alemanha, dos Estados Unidos, da Austrália, da África do Sul e também da Patagônia na Argentina. E através dessa experiência a gente conseguiu... Foram 600 plantas iniciais, agora tenho 300, mas essas 300 já são muito mais fortes. Elas precisam de 2 a 3 anos, até 4 anos para se maturar e começar a ter o potencial produtivo, que é de 2 a 3 quilos de lúpulo seco por planta. Então essas plantas já têm essa força suficiente e, querendo ou não, elas já estão adaptadas ao nosso clima. Que o nosso clima tem pouco sol, que elas necessitam de mais sol. O solo precisa ser drenado, senão tem que ser bastante sílica ou arenoso.
e essas plantas já conseguiram ter esse arcabouço e já estão produzindo bastante satisfatório. Inclusive já fiz laudos de amargor e de aroma, e essas plantas já têm bastante, surpreendentemente, essas características já. Bruno, tem pouco sol, mas a gente está num verão intenso. Aqui no sul o verão é longo, não compensa? Isso, uma vez eu fiz uma pesquisa com um produtor de Michigan, que ele é um professor de PhD, e ele comentou que o que conta na planta são as horas de sol no dia. As latitudes muito ao sul e as longitudes muito ao norte, elas têm de 15 a 16 horas de sol por dia. A gente tem no máximo 14 ou 13. Então, em contrapartida, os verões dessas localidades, eles são muito curtos, porque lá neva e tudo mais. Então, o nosso verão, ele é muito longo, ele começa de novembro, ele vai até março. Deles não, ele começa de novembro e vai até final de fevereiro no máximo. Então, com essa longa exposição de dias, por mais que sejam dias de luzes menores, tem mais capacidade de produção, e foi exatamente isso que a gente trouxe para cá e está funcionando. E como é que faz, por exemplo, a colheita do lúpulo? Porque uma trepadeira, 7 metros de altura, até tem uma curiosidade, a tua planta desenvolveu num dia quanto? Num dia ela consegue crescer até 30 centímetros, consegue quase olhar para ela crescendo, é realmente incrível. Sobre a colheita, tem vários jeitos de colher. Obviamente o jeito mais interessante seria por máquinas, mas é dispendioso para a gente comprar máquinas, então a gente tem treliças, que a gente tem uma catraca que desce a planta e a gente consegue colher. O outro jeito e método, já com plantas mais... a partir de planta de 3, 4 anos, tu pode cortar a planta a partir de 1 metro, aí sim trazer para uma bancada e colher manualmente. E o que interessa na planta é a planta feminina, é o cone, que parece com uma alcachofra. É interessante que o lúpulo é a planta mais amarga do mundo, não existe nada mais amargo do que o lúpulo no mundo. E o que faz com que a gente possa produzir é lúpulo feminino. O lúpulo feminino ela produz a flor. E a flor a gente consegue a lupulina, que são pequenos pontos amarelo, que essa lupulina é que imprime o ácido, o alfa-beta, que é o amargor ou aroma, ou o híbrido, que é o amargor e aroma na mesma planta. E a tua produção é pequena, só utilizada por ti ou dá para dividir com mais alguém? Eu consigo dividir com mais alguém, já dividi bastante. Como eu te disse, cada planta produz de 2 a 3 quilos. São 300 plantas, então é bastante coisa, eu não consigo utilizar tudo. E faço parceria com pequenas cervejarias para poder divulgar isso aí. Também eu já fiz parceria com a Universidade Federal também para a gente conseguir fazer clone dessas plantas e aí sim botar na pesquisa e multiplicar, fazer clones e daí explodir isso aí mesmo. Todo ano tu vais participar da colheita do lúpulo na Patagônia Argentina. Já pensaste em fazer uma colheita do lúpulo na tua propriedade? É bem interessante, eu já pensei sim. Esse festival é um festival muito interessante, inclusive convido a todos a ir. É um festival que se chama no El Bolsón, que é 130 quilômetros de Bariloche. Lá é El Bolsón porque é realmente um bolsão entre as cordilheiras que tem a terra específica para a plantação de lúpulo. Os ventos não são muito fortes porque é protegido e o clima é muito bom, então realmente é uma área muito legal e o festival acontece de 3 dias, o primeiro dia de palestras, o segundo dia de demonstrações em campo e o terceiro dia daí sim com fraternização. Mas aprende-se muito sobre o lúpulo lá. E Bruno, teus projetos para o futuro, esse lúpulo brasileiro aí, seria uma boa alternativa para a gente aumentar a nossa produção, diminuir a dependência do lúpulo importado? Sem dúvida, eu acho que começa a base da lei. Para a gente importar rizomas, que é um pedaço da raiz, para acelerar e para crescer o lúpulo, é muito dispendioso, precisa de muito tempo, muitos laudos para a gente poder fazer esse tipo de coisa. Começar por aí, né? Se a gente tivesse uma lei mais permissiva, até mesmo para pesquisa, que a gente possa começar a fazer, sim. Depois, tendo isso já no nosso arcabouço, pesquisadores, tem várias cervejarias, vários pesquisadores, mas ainda assim falta robustez nos laboratórios para a gente conseguir efetivamente produzir um lúpulo nosso
com as nossas características, mas como eu já tinha te dito, a África do Sul e a Austrália já têm lúpulos extremamente interessantes e que são exatamente a mesma latitude do Rio Grande do Sul, por exemplo. Então, sim, é possível produzir, eu tenho certeza disso, e é possível produzir em qualquer lugar do Rio Grande do Sul, por exemplo. Já tem pesquisas na Santa Catarina, por exemplo, é muito forte. Tem pesquisadores em São Paulo, inclusive no Rio de Janeiro, produzindo lúpulo com boa qualidade. Vai ser um lúpulo com o terroir brasileiro. Que bom! Vamos esperar que cresça a nossa produção e a gente diminua a importação. Obrigada, Bruno. Bom dia. Bom dia, obrigado. E o programa de hoje vai ficando por aqui. Não esqueça que você pode enviar sugestões, conferir o conteúdo deste e de outros programas na nossa página no Facebook. O endereço está aí na sua tela. Até o nosso próximo encontro. Tchau!